Tem 4 pessoas que me leem. já é bom. Então eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre a importância da crítica de teatro nesse contexto que a gente vive hoje. A importância da crítica hoje é igualzinho o Michel Temer, é puramente decorativo. E é um pouco isso, né? Hoje em dia você fazer crítica... Eu venho de uma escola de jornalismo, eu me formei há 5 anos, mas eu escrevo há quase 10, né? Ali pelos anos 2010, mais ou menos, quando a gente começou a década passada, começou a surgir muito blog, muita gente falando de musical, que eu gosto de chamar que são os aventureiros, né? Que são as pessoas que foram ficando pelo caminho, porque queriam ganhar ingresso para ir ver musical, então foi surgindo blog. Então eu acho que a coisa do jornalismo e da crítica, ela foi se disseminando, né, nessa década passada. Agora a gente está voltando. Então eu acho que agora a crítica vai ter uma outra importância, seja pelo momento que a gente vive, pela cultura, seja um momento político, seja o que for. Eu acho que a crítica ela vai ter importância não mais de dizer o que é bom e o que é ruim, sabe? Mas de deixar não é um legado, mas deixar um documento do que se produziu, né? Então, se você lê a minha crítica, você vê, eu nunca falo só de um espetáculo. Eu gosto de que as pessoas entendam que aquele espetáculo é resultado de outro, ou que ele lembra outra coisa, ou que ele faz parte de um movimento, porque daqui a 10 anos isso vai ser um documento que a gente vai entender o que estava se movimentando hoje, sabe? Então, a crítica já não é mais o que é bom e o que é ruim. As 3 estrelas da Veja, não sei o que lá, ainda tem muita importância para as produções, mas eu acho que já não é mais o que era nos anos 90, nos anos 80. Antigamente, nos anos 90, nos anos 2000, se você levasse 2 estrelas, teu espetáculo acabou. Você não viajava, você não ia a lugar nenhum. 3 estrelas você ainda conseguia sobreviver. 4 estrelas era Shell, né? Nossa. E hoje em dia eu acho que isso já não tem mais tanta importância. O que importa é a gente documentar o que está acontecendo aí, né? Então, até porque o teatro, acho que justamente característica do teatro, essa coisa dele ser efêmero, né? O que fica para a história é o que contaram dele, né? E acho que a crítica vem nessa importância histórica muito nesse sentido também, né? O Sábato Magaldi, falecido há pouco tempo, acabou de sair no selo Sesc uma bíblia, né? Com, não sei nem se são todas, mas grande parte, um filé das críticas dele. E é uma coisa impressionante, porque o Sábato ele tem isso que muita gente hoje busca, né? Que é o documento. Então quando você lia uma crítica do Sábado, você entendia que aquilo acontecia em 82, mas você sabia que tinha uma montagem em 68, que aconteceu isso para acabar, né? Então é isso, sabe? E eu sinto, você falou agora do teatro que é muito efêmero, sabe uma coisa que as pessoas odeiam, mas eu adoro? Sinto muita falta de teatro filmado. Eu adoro teatro filmado. Talvez seja um dos únicos. Eu tenho no meu notebook uma pasta com zilhões de peças de teatro filmadas, né? Mas eu acho muito importante para estudo, né? Eu acho uma pena que a gente não tenha isso, porque é bom estudar. Mas a experiência, tá bom, a experiência, mas como é que você vai ter a experiência de 1982? Como é que você vai ter visto Macunaíma do Antunes, né? Se você nasceu em 93. Então assiste lá para você ver o que era o cenário, ver o que era aquelas pessoas todas nuas, né? O que significava. Então isso é muito importante. E me fala uma coisa, você sente, olhando para esse lugar da crítica, vou falar uma coisa de uma impressão que eu geralmente tenho, que a crítica ela assume importância diferente dependendo do território. De falar assim, por exemplo, eu vou assistir peça no Rio, até hoje você vê assim, se a peça teve uma boa crítica, a crítica está lá estampada num banner, na porta, coisa que a gente às vezes vê em São Paulo isso, mas geralmente quando vê alguém que veio do Rio. Isso não é uma questão nossa, mas é uma questão deles muito forte. Eu não sei, eu acho que aqui em São Paulo a gente vê isso também. Eu já vi muito, né? É que aqui em São Paulo a gente tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que a gente tem muito, que é o ego, é uma coisa maravilhosa. A gente fala do Rio, mas São Paulo é um ego que é uma loucura, então a gente acha meio mico, meio cafona. Depende da crítica. Não depende da crítica para fazer o meu teatro. O teatro que se faz no Rio, aquilo é um teatro de resistência, né? Porque você não tem quase espaço mais para fazer teatro no Rio.
Aqui em São Paulo, se você tem 200 peças em cartaz, você tem um quarto disso em cartaz no Rio. Então, o fato de você ter uma crítica, de fato, é importante para chamar público, porque aqui nós estamos disputando entre nós mesmos. Uma produção disputa com ela quem tem mais público. No Rio, a produção disputa com a praia, né? Então, ou você vai no Teatro Leblon ou você vai pegar uma praia. Ainda mais domingo. Domingo eu acho suicídio. Imagina, 6 da tarde. Eu estive no Rio esses dias agora, 6 da tarde, Copacabana lotada. Gente, 6 da tarde a gente está com fila aqui no Capobianco para assistir alguma, sabe? Tudo marketing. E precisa, né? Precisa. E aí, olhando para sua trajetória, para suas escolhas, como é que se deu aí esse seu caminho para você chegar onde você está hoje? Minha trajetória, achei que ia viver para alguém. Tá aí, boa pergunta, não sei, eu não costumo olhar muito para trás. Eu aprendi uma coisa com o Eduardo Martini e com a Célia Forte, que é: o trabalho é a sua trajetória, né? Então, não é porque você chegou onde você queria que acabou o trabalho, né? Pelo contrário, a gente trabalha o dobro. Eu comecei a escrever há quase 10 anos, é isso. Eu estava na faculdade e aí eu lembro que eu consegui um estágio no Palmeiras. Eu, que não entendo bulhufa de futebol, não gosto de futebol, não sei, não acompanho nem Copa do Mundo, fui trabalhar no Palmeiras e tava louco, porque eu queria escrever, né, coisas além de release. Então eu lembro que eu saí no Google procurando portais, e mandava e-mail para esses portais, que não fossem grandes, né, mas portais pequenos. Oi, tudo bom? Eu sou um estudante assim assado, eu já tinha blog na época, queria muito escrever para vocês. E teve uma pessoa que me respondeu, que foi a Ana Ramalho, que é do lado do Rio. E eu e a Ana, a gente começou uma parceria muito bacana. A gente começou essa parceria em 2013, mais ou menos, e seguimos até hoje. Eu escrevo para outros lugares, mas a Ana é meio que onde eu comecei. E aí, depois da Ana, eu, na verdade, escrevi muito tempo com ela, periodicamente. Trabalhei muito com produção também, trabalhei com a Chiara Sasso, trabalhei com esse povo todo musical. E aí veio o Observatório do Teatro e quase colado veio a Folha de São Paulo, né? Então as coisas foram acontecendo de uma forma muito naturais, assim. E eu tenho uma coisa da crítica que... Eu não sei se você conhece o Mauro Ferreira, lá do Rio. Mauro é meu pastor e nada me faltará. Eu aprendi a ler, aprendi a escrever crítica lendo Mauro, né? Então eu digo que eu bebo muito dessa fonte. Então acho que foi um pouquinho daí também. Eu ia exercitando lá com a Ana. Em termos de jornalismo é isso, eu ia exercitando com a Ana. Veio o Observatório do Teatro, veio a Folha de São Paulo. Eu escrevo lá para o Incitarte, para a revista do Paulinho Fernando Góes. Eu vou fazendo coisa, né? As pessoas vão me convidando, eu vou. Eu tenho que pagar meu aluguel, vamos. Vamos chamando, que eu faço com o maior prazer. Eu adoro escrever e eu acho que é um pouco isso. Quando eu comecei junto com esses aventureiros todos, de blog, de não sei o quê, pessoas que não tinham feito faculdade, algumas tinham, mas queremos só ganhar ingresso. E acho que eu sobrevivi. Agora se criou um prêmio chamado Destaque Imprensa Digital, que é um prêmio só da imprensa digital. Então a imprensa digital é que vota. São muitos votantes, mas é um pessoal que faz um trabalho muito sério, sabe? É o Soda Pop, é o Perdido em Sampa, vá dizendo, sabe? Tem muita gente que faz um trabalho muito sério. O Broadway aqui, para mim o Broadway aqui, você conhece o portal? Sim. Para mim é o que faz o melhor jornalismo de teatro musical, são eles. E eu trago hoje uma coisa que eu acredito muito, que é fazer a cobertura de cultura como você faz de hard news, sabe? A cultura tem essa coisa meio especial. Não, eu cubro cultura como eu cobriria economia, como eu cobriria saúde, como eu cobriria, porque faz parte. A cultura é tão importante quanto a saúde, né? A gente tem uma ideia de que a cultura, teatro, não sei o quê, mas, né, parafraseando a Amanda Costa, um povo sem cultura é um povo perdido, né? Sem cultura a gente não é mais do que como que é o nome daquilo? Quando você vai atravessar para outro país,
tem no meio, é uma fronteira. Uhum. A gente não é mais que uma fronteira, sabe? Então eu cubro cultura como quem cobre economia. Eu acredito na cultura hard news. Algumas pessoas não gostam de mim, inclusive por isso, porque eu tô atrás de furo, dou furo. Tô numa estreia VIP, eu tiro meu foninho de ouvido e vou ouvir o que tá cada um falando. Então isso vem daqui a tanto tempo. Fulano comprou, enfim. E vira nota no dia seguinte, ninguém sabe como eu descubro, é assim. Então estreia, gente, não fala nada. Me viu, não fala. Todo mundo quer em torno do Bruno. Não fala, porque eu sou um demônio, eu dou a nota, é muito louco isso. Mas é por isso, eu acredito na cultura hard news, sabe? Eu da mesma forma, quando eu comecei a ler o Mauro Ferreira, ele escrevia, ainda escreve, diariamente, sobre música. Não é sobre o lançamento, mas é sobre, sei lá, Maria Bethânia, arquiteta para 2022, um disco de... Eu adoro saber essas coisas. Eu penso, bom, como eu, outras pessoas também gostam. Então é nisso que eu vou atrás. Eu fui assistir um tempinho atrás um ensaio aberto do Tapa, de uma peça chamada De Todas as Maneiras que Há de Amar, que é baseada na música do Chico Buarque de Holanda. É um albi seco, sabe? É um embate de casais. Na sala ateliê do Teatro Aliança Francesa eu indico isso. O Eduardo Martini está com o Teatro União Cultural agora, e ele tem uma programação que é uma coisa inacreditável. Ele fez uma mostra, ele está fazendo uma mostra de peças dele, mas que também tem o Rafa Gama, que vai fazer Aracide Almeida, tem o Marcelo Nogueira, que está fazendo Agnaldo Raiol, o Martini com a Suzy Rego fazendo Casamento. Ele está fazendo um drama incrível chamado Chorávamos Terra Ontem à Noite. Eu escrevi uma peça para ele chamada Papo com o Diabo, que voltou, né, no dia 23 de janeiro. Então, nossa, São Paulo é difícil, né? Tanta coisa. O Bruno Narti está em cartaz com Diálogos, também é muito bom. Boas indicações aí, bastante coisa pra gente ver. Bom, já que vender meu peixe, dia 4 de março eu faço uma leitura aberta. Olha que legal. Na verdade, a Nicole Corder faz uma leitura aberta de uma peça minha chamada Pequeno Manual Prático para a Vida Feliz, que é sobre a Danusa Leão, com a direção da Clara Carvalho, lá na Casa do Saber, de graça. Todo mundo convidado, às 19 horas, dia 4 de março. E vamos caminhando. Eu acho que esse ano, agora passado o perrengue, né, inicial, essa coisa, que é normal também, né? Primeiros governos sempre são um perrengue para a cultura. Últimos governos também são. Metade de governo também são. É sempre um perrengue para a cultura, mas passado a primeira avalanche. Passada a primeira avalanche, eu acho que 2020, pelo menos no teatro, a gente vai ter muita coisa boa, vai ter muito musical, vai ter muita montagem com elencaço, sabe? O que a gente viu de monólogo em 2019, acho que agora a gente vai ver de grandes elencos. Eu estou bem animado, bem animado.